Mateus 16, 19, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa semana nós vamos entrar, semana passada eu falei sobre calendário bíblico, e hoje eu quero falar um pouquinho mais atidamente sobre as chaves do céu, chaves do reino. Essa semana nós vamos entrar no ano 5.784. Mais precisamente, no final de semana. Domingo que vem é ano novo no calendário bíblico. É ano novo no calendário judaico. Essa semana é a semana da celebração do Rosh Hashanah, ou cabeça do ano. E eu disse para vocês que o Rosh Hashanah também pode ser chamado de Yom Teruel, que quer dizer o tempo do toque da trombeta. Quando nós chegamos a um final de ciclo, um final de tempo, um final de período, é normal que nós paremos para pensar. Eu não sei se você faz isso. Aqui no Brasil, nós consideramos o final de ano, mês de dezembro. Eu tenho dois calendários na minha mente, o calendário bíblico e o calendário nacional. O calendário, alguém diria, é o calendário cristão. Eu falo, não, o calendário romano, que foi adaptado em nome do cristianismo, mas não é o calendário cristão. Porque nem bate o ano do nascimento de Cristo com o nosso calendário, tem defasagem sabida e ninguém corrige. Porque é, na realidade, o calendário romano, que foi instituído. Quiçá. Alguns chamam, vivemos hoje no ano 2023 depois de Cristo. Outros dizem, vivemos no ano 2023 na Era Comum. Eu digo que nós estamos no ano 5.783 da Bíblia. Terminando essa semana. Quando nós chegamos ao fim de algo nas nossas vidas, é tempo de parar. É tempo de parar. É tempo de parar e é tempo de fazer análise. Fazer crítica. A quem eu feri nesse período? O que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito? O que eu fiz de errado? Aonde eu poderia melhorar? Aonde eu poderia acertar? Tempo de parar. O que é que eu fiz mal? Aonde eu quero chegar? Quando eu chego no fim de um ciclo, em qualquer área da vida, alguns, agora no meio do ano, chegaram ao fim de um ciclo acadêmico, terminaram a faculdade. Outros estão agora no último período da faculdade, indo para o último semestre. É tempo de fazer análise. Como é que eu vou projetar o meu futuro? Sempre que chegamos ao final de um tempo, às vésperas de um novo tempo, é hora de fazer análise. Eu me lembro quando a minha filha nasceu. Eu entrei numa crise de preocupação. E agora? Quando eu fui casar, a mesma coisa, uma crise, preocupação. E agora? A verdade é que mudanças devem gerar crises. E as crises são saudáveis quando nós fazemos da maneira certa. Tiramos a letra S da crise e entregamos para o céu, o Senhor da crise. E o que sobra aqui embaixo, crie. É tempo de criar novas oportunidades. É tempo de olhar e criar novos modos, novos viés. É tempo de fazer um balanço. De vez em quando é bom parar na vida e fazer balanço. Não deixe para fazer o balanço quando a vida acabar. Tem gente que faz balanço quando já não tem mais tempo para fazer nada. Eu paro para fazer o balanço. Eu me lembro que minha mãe, 2 meses antes de morrer, ligou pedindo perdão. Eu não sei se ela fez isso com meus irmãos, mas ligou para mim, falou com a Josi, eu quero pedir perdão. Quando ela desligou o telefone, eu falei, Josi, minha mãe vai morrer. Eu senti que ela ia morrer. Porque ela estava pedindo perdão. A sensação que eu tive estava certa, porque 2 meses depois minha mãe veio a óbito. Ela estava fazendo um balanço da vida dela. Eu creio que ela estava dizendo, eu preciso deixar uma marca positiva
E ela foi citando, eu errei nisso, 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 eu quero pedir perdão. Essa semana eu disse que minha mãe entrou no meu casamento vestida de roxo. Ela literalmente protestou no meu casamento como se estivesse indo para um velório. Já imaginou a sua mãe indo para o teu casamento de roxo? E ela dizia, estou perdendo um filho. Porque mamãe queria o filhinho debaixo da barra da saia. Eu vi essa semana que as mães italianas são as mais apegadas do mundo. E é comum na Itália os filhos ficarem em casa até 40 anos de idade. Deus me livre, irmãos. Deus me livre. Mas ficam em casa, vão ficando aqueles bezerros que não desmamam nunca. Minha mãe disse, eu trabalhei, 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 trabalhei. Quando eu aposentei, agora vocês resolvem casar? Agora, já. Foi, mas mãe, a vida passa. E quando ela abriu o olho, que ela achou, agora eu vou curtir a família passou. Graças a Deus, ela trabalhou, trabalhou, trabalhou e nos deu condições de tudo. E ela disse, eu não vou te ajudar em nada no teu casamento. Eu falei, não precisa. Tudo que eu precisava, você já me deu. O quê? Deus e educação. Me deu Deus, me deu educação. Hora de fazer balanço. Tem gente que deixa para fazer o balanço tarde demais. Quando a hora de fazer balanço é agora, irmãos. Quando nós chegamos à igreja aos domingos, é muito bom parar e fazer um balanço, pelo menos da semana. É um balanço semanal. Como é que foi a minha semana? Como é que foram os últimos dias? Eu paro, faço um balanço e analiso onde é que eu errei, o que eu preciso melhorar, se eu feri alguém, a quem eu preciso voltar e pedir perdão. Se eu não errei, eu vou manter posição. Seja firme. Aprenda uma coisa, só perde quem tem medo de perder. Não tenha medo de perder. Tenha medo de não ousar. Tenha medo de não avançar. Porque o que teve medo de perder enterrou o seu talento, porque tinha medo de perder, ouviu a repreensão do Senhor dizendo, servo mau. Se você tinha tanto medo de perder, por que você guardou? Então, pelo menos investisse para não desvalorizar o pouco que você tinha guardado. Você não ousou. E o que você tem na sua mão agora é tirado de ti. E o Senhor entrega para alguém que tem mais coragem. Esses dias uma pessoa me disse, pastor, não dá, não dá, não dá. E eu falando um negócio, a pessoa me dizendo, não dá, não dá, não dá. Uma hora eu falei, para. Se tem uma coisa que me deixa irado, é quem me diz não dá sem ter tentado. Como é que você me diz não dá se você não sabe? Você acha, você acredita que não dá. Ou talvez até você saiba, mas eu ainda não me convenci de que não dá. E eu vou tentar. E eu fui tentar. Fui tentar, e aí eu voltei dizendo, não deu. E falei para a pessoa, agora sim. Eu prefiro dizer não deu. Não deu. Do que não tentar. Não ousar. Deus não nos deu espírito de covardia. Amém, irmãos? Deus não nos deu espírito de timidez. Amém, irmãos? Deus não nos deu espírito de medo. Amém, irmãos? Deus nos deu intrepidez e ousadia. Deus é Deus de coragem. É o Deus que diz, meu filho, vá, porque eu te darei a conquista dessa terra, de toda a terra, onde você colocar a planta dos teus pés. No país do meu pai, para quem está visitando a igreja, eu sou filho de africano, eu sou brasileiro e sou africano, sou cabo-verdiano. Há muitos anos atrás, quando os primeiros evangélicos chegaram na ilha do meu pai, começaram a perceber que onde os evangélicos pisavam, o povo vinha atrás varrendo o chão. E um dia, uma pessoa parou, um dos crentes parou e perguntou, um americano, por que vocês, toda vez que a gente sai, vocês varrem e vão varrendo e jogando o que vocês varrem para fora da casa? Uma pessoa de coragem falou assim, é porque dizem que vocês falam que onde vocês colocam a planta do pé de vocês, Deus dá para vocês. Deus me livre, Deus dá a minha casa para você. Então eles tinham medo de perder as propriedades e iam varrendo. Porque aqui não. Que o pó não fique, porque senão eu vou perder a minha propriedade. Tempo de parar.
Por que nós devemos parar hoje, irmãos? Porque ainda há tempo. Nesses anos que eu estou aqui, eu me lembro, já citei isso, um jovem que passou por essa igreja chamado Charles. Aquele jovem marcou, e essa semana alguém me falou, e eu falei, olha, eu estou me lembrando do Charles hoje. Amanhã pode nunca chegar. E eu me lembro que eu disse isso para esse jovem chamado Charles, mais ou menos no ano de 1990. 89, 90. Ele tinha 27 anos, 28. Ele disse, pastor, e ele gostava de fumar uma maconha, cheirar um pozinho de cocaína. E ele fazia isso, mas vinha à igreja, gostava de vir à igreja, mas dava as voltas dele. E ele falou, e eu falei, Charles, você precisa parar, e precisa arrumar a sua vida com Deus. Charles, você precisa fazer uma aliança com Deus. Charles, as coisas de Deus é assim, o sim é sim, o não é não. Você não pode servir a Deus e servir ao maligno. Ele falou, pastor, mas eu sou muito jovem. Pastor, não dá para ser crente, é muito pesado esse negócio de ser crente. Eu gosto de curtir as menininhas, eu gosto de ir para uma balada. Pastor, eu prometo para o senhor que quando eu for mais velho, eu vou ser crente na sua igreja. E eu falei, ô Charles, o amanhã pode não chegar. Poucos dias depois, chegou a notícia, Charles sofreu uma overdose. Os amigos pararam, jogaram o corpo dele ali na frente do Agarran, na época era pronto-socorro, não sei se ainda tem pronto-socorro ali, mas tinha antigamente. Jogaram ali no estacionamento da frente do pronto-socorro, ele em convulsão. E se mandaram, com medo. E o Charles veio a óbito. Eu me lembro a angústia do pai do Charles, que era um coronel do exército aposentado, chamado Coronel Messias. A tristeza daquele pai. Porque perdeu um filho para as drogas. Perdeu um filho para o inferno. Perdeu um filho que na hora em que foi chamado para um balanço, não quis fazer o balanço. Hoje é o dia de parar. Hoje é o dia de fazer o balanço na sua vida. Porque hoje é a única coisa que existe de verdade. O amanhã não existe. E o passado também não. O amanhã é referência. Perdão, o amanhã é expectativa. E o passado é referência. O que existe de verdade é o agora. Deus não é o Deus que foi, nem o Deus que será. Ele diz, eu sou. Agora. Eu aprendi a viver no sobrenatural. Esse é meu tempo. Essa é a minha hora. Esse é o teu tempo. E essa é a sua hora. Alguém disse para a Cora Coralina, como é que a senhora se sente, uma mulher tão antiga, tão velha, vivendo de outro tempo, vivendo agora nesse tempo, no meu tempo? Ela disse, ô jovem, ô meu jovem, eu não sou de outro tempo, eu sou do teu tempo. Nós estamos no mesmo tempo, estamos aqui agora. Como é que você se sente tendo vivido tão pouco e sabendo tão pouco? Tudo é questão de referência. Meu pai morreu aos 99 anos e eu me lembro que ele um dia me disse, meu filho, já vi muita gente me chamando e me olhando como um velho, vai morrer logo. Eu já fui a muitos enterros de gente jovem. Um dia ele me disse, meu filho, todo mundo já foi. Por que é que Deus não me leva? Sua mãe já foi, todo mundo já foi. Eu falei, pai, mano, nós estamos aqui. Mas vocês ainda são jovens, estão correndo no dia a dia. A pior coisa para uma pessoa que fica velha, solidão. Solidão. Eu tenho um projeto que é construir casas para pastores à beira das igrejas, para pastores velhos, após jubilados. Falei com o pastor da igreja nossa da Ceilândia, do lado, falei, vamos construir três apartamentos aqui, que enquanto não tiver um pastor velho aposentado para morar, a gente deixa alugado Airbnb. Vamos fazer a mesma coisa lá em Sobradinho, do lado da casa que nós fizemos, a pastoral lá no canto, fazer residências ali para pastores idosos. Porque a igreja cuida desses pastores. Eles vão sentir que fazem parte da comunidade. Quem sabe uma dessas casas vai ser minha, né, irmãos? Porque o tempo passa e passa muito rápido. Fui jovem, hoje sou velho. Porque já tenho vaga para idoso. A pastora gosta de tirar sarro da minha casa, dizendo, para ali, tem vaga para idoso.
Fala, ano que vem a gente conversa, dona Josi. Ano que vem a minha forra, eu vou falar assim, agora para ali, ó, tem vaga para idosa. O tempo passa muito rápido. Mas ainda há tempo. Eu não tenho a sensação de que está no fim para mim. Pode ser que esteja, mas eu não estou com essa sensação. E a minha família, o povo morre muito velho, irmãos. Os africanos lá morrem velhos. Uma prima do meu pai morreu com 112. Outra com 106. Pensando por aí, meu pai morreu novinho, aos 99. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o melhor é fazer um balanço hoje. Como é que estão as suas relações? Eu mandei para meu sobrinho no dia que eu fiquei bravo aqui, e eu vou repetir aqui para acabar essa história. Eu não fiquei bravo tentando censurar a ida de ninguém para lugar nenhum. Eu falei, o que me chocou não foi isso. O que me chocou foi a vibração lá. Eu não vejo a mesma vibração cá. Anos atrás, eu sempre gostei de ir em estádio de futebol. E um dia Deus me pegou nesse mesmo ponto. Toda vez que eu ia para o estádio, eu voltava rouco, afônico. Porque eu gritava na torcida. E ficava rouco. E um dia eu estava na igreja, muito rouco, que eu tinha ido no jogo. E depois do jogo eu fui para a igreja. E cheguei na igreja, não estava conseguindo cantar, porque a voz tinha ido embora no estádio. E Deus falou assim, agora solta a voz. Eu não tinha voz para soltar. E o Espírito Santo me falou, eu quero mais vibração sua na minha casa do que lá no estádio. A nossa maior vibração na vida tem que ser com as coisas de Deus. Amém, igreja? Alô? A maior vibração na vida tem que ser com as coisas de Deus. Se não for assim, não serve. Porque Deus não ocupa o segundo lugar em nada. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Eu tenho que vibrar mais pelas coisas de Deus do que pelo dinheiro que eu possa ganhar. É bom ganhar dinheiro, irmãos. Para quem é empresário aqui, é bom ganhar dinheiro? Funcionário público não gosta de ganhar dinheiro. Vocês não gostam. Desculpa. Funcionário público gosta de segurança. Porque quem quer ganhar dinheiro, eu conheci uma servidora pública aqui em Brasília, que ficou milionária, ela disse, eu era aos 26 anos assessora de ministro, e um dia olhando da janela do ministério, pensei, eu vou agora passar o resto da minha vida aqui. Eu posso fazer a conta dos meus salários, a minha expectativa de vida, e eu vou chegar aqui. E ela disse, é pouco. Larguei o emprego e as pessoas disseram, você é louca! Você está louca? Como é que você larga essa segurança? Se eu ficar segura, eu não vou chegar onde eu quero. E para eu chegar onde eu quero, eu tenho que sair, eu tenho que abrir mão da minha segurança. Porque eu quero mais. E ela ficou milionária. Porque ela foi vendo oportunidades que ela não teria dentro daquela sala. E ela se tornou uma empresária fortíssima aqui em Brasília. É para todo mundo, irmãos? Claro que não. Eu conheci um advogado aqui, amigo do Marcos, eu me lembro do testemunho dele, ganhou uma causa, na época era uma causa de mais de uma dezena de milhões, mas ele, com os advogados da equipe, só ele ganhou mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões há uns 30 anos atrás. Faça a conta, 30 milhões há 30 anos atrás, quanto é que seria hoje? Era uma causa. E aí ele me disse, sabe, eu estava lá na frente do juiz, e na hora de arbitrar e a causa, o juiz falou assim, está muito alto o honorário. O juiz fez esse infeliz comentário. E eu me lembro dele dizendo, quando o juiz fez o comentário, ele parou e falou assim, olha aqui, meu caro colega, o senhor teve competência para estudar e se tornar juiz, meu colega. Nós somos aqui colegas. O senhor é operador do direito como juiz, e eu sou operador do direito como advogado. O senhor não tem competência para ser advogado. Fique com o seu saláriozinho fixo e garantido. Mas não olhe para o meu honorário, porque eu tenho competência para ser advogado e para ganhar muito dinheiro. E eu estou dentro da tabela da OAB. E disse que o juiz falou assim, não estou dizendo isso, eu não estou querendo ofender o senhor. Falei, nem eu, o senhor. O senhor é muito competente. E eu também. Cada um no seu quadrado.
Não há demérito em ser servidor público, mas eu quero dizer o seguinte: se você tem o perfil para ser um servidor seguro, fique seguro. E se você tem para ser um empreendedor, empreenda. Aproveite o teu tempo. Porque quando a gente erra o alvo, às vezes não dá tempo para recuperação. Eu decidi ser só pastor. Passei em concursos públicos por obediência. Minha esposa lembra, eu ficava em depressão. A sensação que eu tinha é como se eu estivesse traindo a minha esposa. Eu estou traindo Deus, porque Deus me chamou para ser exclusivamente pastor. E olha, eu não queria ser exclusivamente pastor. O máximo que eu posso ter é um dedinho num negócio outro, mas nem isso pode tomar meu tempo, porque senão desanda. A melhor coisa na vida é descobrir, meu Deus, o que é que o Senhor quer para mim? E quando você começa a andar no sobrenatural, você vai tendo direcionamento de Deus, ele vai dizer o que eu quero para você. Alguém me disse, pastor, eu quero, o doutor Diogo um dia me disse, eu quero deixar de ser médico, eu vou ser pastor. E eu falei, Diogo, você vai entrar em lugares que eu nunca vou conseguir chegar. E vai tocar pessoas que eu nunca vou conseguir tocar. E você pode ser médico e ser pastor. Pode. Mas se Deus mandar parar, pare. Se Deus mandar, pare. Mas se Deus não tivesse a certeza, semana passada eu contei que eu deitei com a cara na lama, e eu deitei na lama e disse, eu quero saber se é o Senhor, eu vou levantar limpo dessa lama. Se não é o Senhor, eu levantarei sujo. Pessoal da recepção, deem atenção ali, por favor. Pessoal, eu quero fazer um anúncio. Nós temos um banheiro ali, novo, que é só para as nossas cadeirantes queridas, também para mulheres grávidas, idosos como eu, acima dos 60, podem ir para lá, mães com criancinha pequena. O resto, aproveite as suas pernas e dê aquela volta gostosa, você ainda tem pernas fortes para andar. Eu confesso que eu também tenho pernas fortes, mas eu vou aproveitar o privilégio. Se eu precisar, eu vou no banheiro aqui pertinho. Amém, irmãos? Rosh Hashanah. Não precisa ser uma vez por ano. O tempo de parar não precisa ser só uma vez por ano. Hoje é tempo de parar. E hoje, no dia que se chama hoje, no tempo que se chama agora, pare e analise a sua vida. E pergunte a Deus, onde eu preciso melhorar? O que é que o Senhor quer de mim? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Quem já entregou, diga amém. Eu diria que uns 40% aqui já entregou a vida. Quem não entregou ainda, eu não vou pedir para você falar, não. Agora não, mas você vai falar com Deus, meu Deus, eu quero te dar a minha vida. Eu quero te entregar a minha vida. E olha o que Deus diz para quem entregou a vida para Ele. Alô? Olha o que Deus diz para quem já entregou a vida para Ele. Entregar a vida para Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Tem gente que entregou a vida e tomou a vida de volta. Eu entreguei minha vida, mas eu tomei ela de volta. Não serve. Entregar a vida é entregar a vida. Meu Deus, a minha vida agora eu te entrego. A quem entregou a vida, Deus diz, eu te dou a chave, eu te dou as chaves do reino do céu. Agora vamos pensar um pouquinho nessa palavra chave do reino do céu. O que é isso? O que é a chave do reino dos céus? A chave fala de, primeiro, é interessante, não diz que ele nos deu o reino, eu te dou o reino. Só se dá o reino para quem é o rei. Ele não nos fez reis. Ele disse, eu te dou a chave do reino. A minha mente vem logo para uma posição de mordomia. Imagina um mordomo que tem a chave do palácio do rei. Para ser mordomo com a chave do palácio do rei, eu tenho que ter uma coisa chamada autoridade. Eu recebi autoridade. Eu tenho autoridade para ter essa chave. Não é qualquer pessoa que tem a chave. Eu recebi autoridade para ter a chave do Planalto. Eu não sou o presidente Lula, mas eu tenho autoridade
para ter a chave. Eu sou o mordomo. Como mordomo, eu tenho esse poder nas mãos. E Deus diz, eu te dou a chave do reino. Mas há algo mais aqui da parte de Deus. Essa chave também é acompanhada dessa verdade. Eu te dou a revelação do reino. Eu te dou a chave do reino, a autoridade e a revelação. Deus quer te dar a revelação. Alô? Deus quer te dar a revelação. É a antevisão, a visão antes. Ou quando você estiver diante de alguma coisa, Ele vai te abrir os olhos. Ele vai te dar revelação nas áreas da sua vida, em todas as áreas. Eu preguei esses dias falando que nós não fomos chamados para viver na árvore da ciência. Lembram disso? A árvore que Deus planejou para nós não é a árvore da ciência, é a árvore da vida. E a vida é a revelação de Deus. Deus não quer que nós estejamos presos na árvore da ciência. Ele não tira a árvore da ciência. Ele diz, você pode experimentar tudo, mas essa árvore aqui é minha. Porque você vai alcançar a ciência pela revelação. Um cientista disse, a sensação que eu tenho é que eu não inventei nada. Eu só descobri o que já existia. Já existia. E ele falou a grande verdade. Eu não inventei, eu descobri. Eu descobri, foi me revelado. Eu tive uma revelação. Deus quer te dar revelação na tua vida profissional, nos teus relacionamentos. Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar os mistérios ocultos. Quando Ele diz, eu te dou a chave do reino, e o reino de Deus não está fora desse planeta, o reino de Deus não está na eternidade, o reino de Deus é agora. Existem dois reinos lutando agora, o reino da luz e o reino das trevas, o reino de Deus e o principado deste mundo. Agora, olha que coisa, quem está na dimensão do reino de Deus tem autoridade sobre o principado deste mundo, porque o poder maior não é o poder do príncipe desse mundo. Satanás tem muito poder. Mas perto do poder do reino de Deus é nada. Você expulsa, ele corre. Ele foge de quem está na unção, de quem está na revelação, de quem está na dimensão da chave. Essa chave que Deus tem para nós é a autoridade delegada por Cristo. Uma autoridade delegada é, eu não sou autoridade por mim mesmo. Sabe, um delegado de polícia não tem autoridade per si. A autoridade dele é a autoridade que o Estado dá a ele, é delegada. Eu sou delegado, ou seja, eu tenho uma autoridade delegada pelo Estado e uma autoridade de polícia. No caso aqui, nós não somos polícia, nós temos uma autoridade delegada por Deus. Nós somos delegados dos céus. E a nossa delegação é ir, e por onde nós passarmos, expulsarmos demônios. Por onde nós passarmos, curarmos enfermos. Por onde nós passarmos, decretarmos. Olha só, irmãos, eu falo isso não é para minha vanglória, porque eu não tenho glória nenhuma. 3 vezes pessoas me afrontaram como pastor. Frontalmente, mas destruindo a minha imagem. 3 vezes eu soltei um decreto de morte, 3 vezes pessoas morreram. Mas o decreto que eu soltei não foi Deus mata ele, não. Meu Deus, eu quero que o Senhor faça justiça, como fez com Ananias e Safira. Se eu estou sendo injusto, meu Deus, mas se essa pessoa está premeditadamente afrontando o teu nome, querendo destruir a minha imagem como teu servo, eu peço a tua mão sobre essa pessoa. Hoje eu tenho medo de abrir a boca assim, porque não tem prazer na morte de ninguém. Não tem prazer. Mas olha o que a Bíblia diz, Deus tem ciúme de você. Alô? Deus tem ciúme de você. Eu me lembro que um dia, uma moça que era aqui da igreja, chamada Gisele Razeira, chegou afrontada do seu trabalho, que ela estava sofrendo uma perseguição, um assédio lá onde ela trabalhava. E ela estava sofrendo. E eu falei, o que foi, Gisele? Ela estava
tremia. Ela falou assim, eu tô sendo assediada. Eu falei, Gisele, vamos orar agora, e você vai entregar nas mãos de Deus. E nós levantamos uma oração. E pouco tempo depois ela disse, pastor, a mulher caiu. Não foi ela que derrubou. Foi Deus que tirou da frente. A pessoa tinha padrinhamentos, muitos. Mas eu disse, Gisele, o teu padrinho é Deus. E hoje eu vou dizer para você, se você está sendo assediado, entrega para Deus. Mas creia numa verdade, se você estiver andando com Deus, Deus vai cuidar de você. Se você não estiver andando com Deus, Deus não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque o teu pecado faz separação entre você e o seu Deus. Primeira coisa, eu quero a chave de poder do reino. Eu tenho que me ajustar a esse rei soberano. Ele me dá autoridade delegada e ele me dá revelação. A revelação que ele dá é pelo Espírito. O Espírito me diz, vá nessa direção, vá por esse caminho, faça tal coisa. É horrível sair da revelação de Deus. Eu já saí várias vezes. Qual é o maior inimigo da revelação de Deus? Nós mesmos. O maior inimigo da revelação de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. A nossa vontade. Que na Bíblia é chamada de carne, a nossa carne. A nossa carne cria confusão. Porque a carne quer, mas a Bíblia diz que a carne quer contra o Espírito. E o Espírito quer contra a carne. A carne quer os seus deleites, os seus prazeres, as suas vontades. A carne quer a vanglória. O Espírito quer a glória. Às vezes nós nos confundimos porque achamos que a glória é boa, mas nós estamos querendo apenas uma glória vã. Quando Deus diz, eu tenho coisa melhor para você. Essa semana eu estava falando com o pastor Marcelo Salvador. Eu falei, você viu, Marcelo, a diferença? E aí eu fiz ele lembrar. É a mesma situação sua com um colega seu que passou há anos atrás na entrevista para pastor. E eu me lembro que marcou aquele dia, porque Marcelo e o outro foram para a entrevista e foram reprovados. Um voltou irado. Como é que vocês me deixaram passar por essa situação vexatória? Vocês me meteram nessa cilada para passar vergonha, e a pessoa ficou revoltada. E eu me lembro que o Marcelo falou assim, eu não passei esse ano. Ano que vem eu passo. Eu vou me preparar melhor. E ano que vem eu passo. Marcelo ficou na igreja, a outra pessoa saiu da igreja. Marcelo é pastor. Outra pessoa, não sei. Qual é a diferença? A atitude. Qual foi a atitude de um e de outro? Um baseou no seu sentimento. O outro baseou na vontade de Deus. Deus tem o controle da minha vida. Há poucos dias atrás, eu assisti naquela novela Reis. Eu falei com a Josi, olha a diferença, porque quando você vê a novela, você vê de uma maneira diferente de quando você lê a Bíblia. Fica muito real. E uma pessoa zombando de Davi, porque ele caiu na presença do seu filho Absalão. E a pessoa zombando de Davi, e as pessoas querendo reagir e tomar a causa de Davi e ferir a quem estava afrontando. E Davi fala, não, deixa. Porque ele está certo. Ele está certo. É isso mesmo. Deixa. Eu estou onde eu estou porque eu pequei. Eu estou onde eu estou porque eu pequei. E a Bíblia diz, Deus diz, que ele dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Você quer a chave do reino? Abra a mão da van, glória da carne, e entregue glória a Deus. E se você pecou, lembre de uma coisa, o pecado gera consequências nas nossas vidas. Às vezes nós poderíamos chegar num lugar muito rápido, vamos ter que dar uma volta muito grande, porque nós pecamos. E enquanto eu não me humilhar e reconhecer a glória de Deus, dizer, meu Deus, eu pequei, eu errei, eu vou ficar dando volta, nós chamamos de ficar dando cabeçada. Eu ficarei dando cabeçada na vida. Por quê? Porque eu estou recalcitrando. Paulo diz, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é um espeto que o boiadeiro põe, quando o animal está saindo, ele dá uma cutucada com aquele ferrão, e o animal, pela dor, ele volta para o caminho. Cutucar boi.
Paulo diz, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, o ferrão apontado. E sabe, Deus repreende a quem ama. Eu já fui repreendido por Deus. Talvez hoje você esteja passando pelo corretivo de Deus. Pare de lutar e não blasfeme. E sabe qual foi a marca aí? A Bíblia diz, Saul teve uma atitude e Davi uma atitude completamente diferente. Os dois pecaram. Um foi até o inferno e o outro encontrou a restauração. Atitude. Atitude. Um coração quebrantado, um coração humilde. Senhor, me dá um coração igual ao coração de Jesus, que sendo glorioso, abriu mão de toda a glória, sendo a imagem de Deus, do Deus, abriu mão de toda a imagem divina e se fez homem como nós. E sendo homem, aceitou a posição mais humilde, se tornou servo de todos nós. A posição de servo é a posição de alguém que abre mão de tudo. O servo, na Bíblia, é sempre o escravo. O escravo trabalha para estar vivo. Vocês já imaginaram, nós vivemos numa sociedade, nós não temos a noção do que é o peso da escravidão. Mesmo vendo em filmes. Olha, nós ficamos chocados quando alguém fere o nosso direito. Quando alguém quebra as nossas expectativas. Você imaginou viver sem direito, sem expectativa para nada? Durante a escravidão no Brasil, alguém disse assim, mulata é invenção de português, como se fosse coisa linda. Você sabe como é que nasceram os mulatos? Aliás, mula, vem de mula. Aqueles filhos mais claros, eu sou mulato. Eu sou descendente de mulatos. Pode ter certeza, no meu passado, muitas mulheres foram estupradas, porque elas não eram senhoras dos seus corpos. Famílias eram quebradas, os mulatos surgiram de estupro, de abuso. Todos não, é claro, hoje em dia não. Hoje, quando uma pessoa de pele preta casa com uma pessoa de pele branca, vai nascer uma pessoa com a pele marrom. Não é fruto da escravidão. Mas você olha alguns anos atrás, não é muito tempo não. Eu era menino, eu me lembro que eu fui, o primeiro enterro que eu fui na minha vida, eu fiquei impressionado, porque eu vi para criança, eu lembro que eu falei, papai, é um boneco? Porque eu achei que era um boneco preto. Criança, eu tinha uns 4 anos de idade, aquilo gravou na minha mente. Falei, não, é o seu fulano de tal. E ele foi escravo. Eu conheci um homem, eu fui no enterro de um homem que tinha sido escravo aqui no Brasil, irmãos. Nós não temos noção do que é escravidão. Chegamos perto, porque às vezes a pessoa trabalha para receber um salário que é quase escravidão. Você trabalha para ficar vivo, e é pior até do que escravo. Sabe, algumas vezes os escravos preferiam continuar escravos do que ficar livres. Porque aqui pelo menos eu vou ter onde dormir e trabalhar. Eu vou sobreviver. Lá fora, a maior inclemência no Brasil foi quando trouxeram os imigrantes europeus para cá. Vocês sabem por que entrou tanto alemão e tanto italiano no Brasil? Para não dar emprego para preto. Sabiam disso? Houve uma política nesse país chamada política de clareamento da população. Você que é descendente de italiano, de alemão, que veio na virada do século para cá, ou no começo do século, vocês vieram para clarear a população brasileira. Porque dar emprego para preto? Não! Os senhores da senzala não queriam. Aí criou-se os bolsões da periferia, as favelas. A história é horrível, irmãos. Eu estou pintando esse quadro para vocês entenderem o que é escravidão. Escravo não tem direito. Vocês acham que o diabo faz o quê com uma pessoa? Ele pisa, ele arranca tudo o que ele puder e no final ele joga na morte.
Ele não vem para dar, ele pode até adoçar a boca com algum presente. Mas esse presente tem preço. Estão vendo o que está acontecendo na França? A França deu a independência para os países africanos, Gabão e outros países ali de língua africana, de língua francesa na África. Vocês sabem o que foi a independência lá? Existe um franco próprio para aqueles países, uma moeda que é criada pelos franceses e regida pela Casa da Moeda, pelo Banco Central francês. Sabe o que é um país ter os seus royalties? O país fica com 5% de royalties pela extração dos minérios da sua terra. E quando eles começam a levantar, eles vão lá e insuflam com dinheiro e insuflam pagando uma guerra civil, uma briga interna para manter a escravidão. É assim que o diabo faz. Ele vai criar confusão para te manter no cativeiro dele. Eu estou acompanhando, eu espero que meus irmãos lá da África fiquem finalmente independentes do jugo francês, um dos piores países desse planeta. Desculpa se tem algum francês aqui. Um país que até hoje escraviza outras nações. E só é rico do jeito que é porque está escravizando e roubando, sem dó, a liberdade de muita gente e a saúde de muitos povos. Mas é assim que a humanidade caminha. O mundo jaz no maligno. Eu estou usando uma ilustração pesada para você entender uma coisa. O reino deste mundo, ele é maligno, ele é podre. Ou vocês têm dúvida? É só olhar para o nosso país. Os poderosos dessa nação, a podridão que é. Oscar Niemeyer disse um dia, se eu imaginasse, eu fiquei pensando, como é que ele não imaginou? Porque o Brasil já era Brasil. Se eu imaginasse que Brasília ia ser o que é, eu não teria feito em forma de avião, e sim em forma de privada. Oscar Niemeyer falou isso. Eu teria feito uma privada, Brasília na forma de uma privada. Um paulista um dia para me afrontar disse, eu não quero fazer nada lá em Brasília. Aquela cidade fede. E eu falei, não, pode ir, não vai feder não. Como não vai feder? Eu falei, final de semana o fedor vai todo embora. Brasília fede muito, terça, quarta e quinta. É uma merda só, irmãos, me perdoe falar. Mas depois, sexta, sábado, domingo, a cidade cheira bem, porque a pocilga vai embora. A maior podridão está aqui do nosso lado. O Brasil sofre, geme. Por quê? Porque ele está nas mãos do maligno. Essa estrutura do nosso país é podre. E olha, irmãos, eu olho sem muita esperança. A gente pode tentar melhorar um pouquinho. Tem aquele negócio que você põe no banheiro que tira show, chamado fricô. Você pode jogar um fricôzinho na política brasileira, mas no geral, o que vai ser é o fedor mesmo. Porque essa é a batida no mundo. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Já fedia no tempo dele, quando Herodes disse, eu poderia te dar a vida, e você não me respeita e não me responde. Jesus disse, nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse permitido, não te fosse dada aqui a permissão. Deus permitiu, está permitindo, porque Deus, ele tem o projeto dele, e eu não consigo entender o plano de Deus, porque se eu fosse Deus, talvez eu não tivesse mais nada aqui. Mas graças a Deus eu não sou Deus, é verdade, irmãos? Deus é Deus. Ele sabe o todo da história, ele nunca perdeu o controle. Falava hoje de manhã para um funcionário da igreja, as profecias bíblicas servem para mostrar que Deus nunca perdeu o controle. Está tudo profetizado. Está profetizado a volta de Cristo. Hoje nós começamos com esse hino, cantando sobre a volta, o mercado vazio, todo o trânsito parou. Jesus Cristo está voltando. Se ele não voltou ainda é porque não completou o tempo. Que tempo? O tempo que se chama hoje. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser bênção. Ainda dá tempo de servir. Ainda dá tempo para tirar outras pessoas das garras do inferno. Uma das maiores heroínas norte-americanas, não vou lembrar o nome agora, mas foi uma escrava que ela conseguiu criar um caminho de fuga e conta a história que ao invés de fugir, ela voltou. Ela falou, se eu conseguir sair por aqui, eu posso ajudar mais alguém a sair. E ela voltou. E ela fez o caminho de fuga e milhares
fugiram. No Brasil teve a história de um Chico chamado Chico Rei, que também libertou os seus súditos que foram escravizados. Irmãos, tem muita gente heróica na história. Muita gente. Jesus Cristo é o maior de todos os heróis. Ao invés de fugir e salvar a pele dele, ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade. Jesus não era um suicida. Ele não cometeu um suicídio. Ele não era um sádico. Não. Não era um louco. Ele disse: que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. E sabe o que a Bíblia diz? Deus teve prazer na morte de Jesus. Como é que Deus, sendo pai, pode ter tido prazer na morte do seu filho? O prazer de Deus é porque ele sabia: estou enganando o diabo. Deus engana? O diabo se enganou com Deus. Porque onde ele tripudiou achando que tinha alcançado a vitória, foi onde ele perdeu. Porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo ressuscitou, o Espírito o trouxe de volta. Deus teve prazer na morte de Jesus, porque onde ele passou, ele abriu um caminho. E o caminho por onde Jesus passou, todos nós hoje podemos passar. Caminho da vida e vida eterna. O caminho de uma vida entregue. Jesus foi 100% submisso a Deus. Ele não teve nada que valesse mais na vida dele do que a vontade do Pai. Por isso, irmãos, me choca quando eu vejo um crente vibrando pouco com as coisas de Deus. Se nós chegarmos no nível de vibração que Deus quer que essa igreja tenha, presta atenção, nós vamos ter que ter culto aqui, do amanhecer de domingo ao anoitecer, um culto atrás do outro. Alô? Se nós chegarmos ao nível de vibração que Deus quer, nós vamos fazer uma revolução nessa cidade. Porque você já é crente, mas não está vibrando. Ontem eu fiz um evento. Falei: vamos trazer os nossos convidados. Eu louvo a Deus pelos irmãos que vieram e pelos que trouxeram convidados. Foi maravilhosa a manhã de ontem. Os empresários que estavam aqui, levantem a mão, faça assim. Valeu? Valeu? Foi bom ontem de manhã? Foi um tempo maravilhoso. Mês que vem tem mais. Café com elas, com a pastora Josi, tem mais. O que me impede de trazer uma pessoa para a minha célula? O que me impede de falar com um colega de trabalho que está em aflição? O que me impede de dar o testemunho? Vibração, vibração, vibração. Sabe, a menor partícula da matéria, o áon, é energia. É matéria, mas é energia. E ela vibra. E dizem os cientistas, aquilo ali gera uma vibração. Vibração gera som. Esse som é a voz de Deus dizendo: haja. Vibração. Você vibra com as coisas de Deus? Você vibra. Meu coração bate forte. Sabe aquela sensação de quando você começa a namorar alguém? Aquele frio na barriga. Quem sentiu frio na barriga quando apaixonou? Faz assim, eu quero saber, já apaixonou alguma vez na vida? Pastor, eu lembro o que é o frio, é um negócio que não dá para explicar. Alguém já sentiu isso? Não? Quem já fumou aqui? Pastor, já fumei. É verdade, não dá uma sensação boa aqui o cigarro? Eu me lembro que dava uma sensação de preenchimento. Eu fumei, irmãos, escondido, mas fumei. Quando era adolescente. Era aborrecente. Dava uma sensação boa. Um dia alguém me disse: essa sensação é a mesma que você pode sentir sem cigarro. E olha, sabe qual é a sensação que eu tenho hoje? A Bíblia diz: embriagai-vos não do vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando você fica cheio do Espírito, você fica como quem está drogado. Alô? Uma pessoa drogada, ela sai de si, ela fica fora de si. Se você não ficar como um drogado, você está fora, está aquém. Quando houve Pentecostes, alguém disse: eles estão bêbados. Estão bêbados. Sabe o que é? Eles vibravam tanto que as pessoas disseram: então só pode estar bêbado. A pessoa fica eufórica, está drogado, está doidão.
O Espírito Santo me deixa vibrando. Se eu não estou vibrando, alguma coisa está aquém. É hora agora é a hora de parar e dizer, meu Deus, eu preciso vibrar de novo. Eu preciso vibrar de novo. Eu preciso me encantar de novo. Eu preciso estar cheio de novo. Eu preciso me embriagar de novo. Eu não posso ficar sóbrio. Eu tenho que sair da sobriedade. Porque o tempo é agora. O dia é agora. Hoje é a minha vez. É o meu tempo. É o meu tempo de me encher de Deus. É meu tempo de receber a glória de Deus. Um dia, alguém disse para mim, pastorzinho mental. E eu me lembro que aquele dia que aquela pessoa me afrontou. Eu não tenho problema com quem me afronta. Sabe, talvez você se sinta às vezes afrontado por esse pastor. Experimente me afrontar, você vai ver minha reação. Se eu achar que eu estou certo, eu vou te afrontar de volta. Mas se eu enxergar que eu estou errado, eu vou ser humilde, vou dizer, você está certo. E se eu errar, eu não tenho medo de pedir perdão. Mas eu tenho coragem de manter meu pé firme enquanto eu sei que eu estou certo. Sabe o que é isso? Certeza. Deus quer que você tenha certeza nele. E ninguém vai abalar a sua fé. Porque a tua certeza é Deus. A certeza de Deus na vida de um homem faz ele ir para a morte, se for preciso. Pedro foi para a morte, Paulo foi para a morte. O evangelho nasce com homens que aceitaram a morte. E ele vai continuar com homens que hoje aceitam a morte. Eu morro para mim mesmo, porque agora já não sou mais eu quem vive. Agora Cristo vive em mim. Oh.